Essa reunião que é dedicada aos nossos irmãos desencarnados, o nosso encontro fraterno de todo sábado. Então, vamos dar início de rotina com a nossa divulgação. Nós já temos várias campanhas de Natal que já começaram na nossa casa, para dar tempo de todo mundo poder ajudar. A gente sabe que quanta dificuldade nós estamos tendo, e nós iniciamos então a campanha esse mês do apadrinhamento. Tá? Faz a diferença na vida, dessas crianças, desses nossos irmãos que passam por um momento de dificuldade. Então, a lista com as nossas crianças estão com os trabalhadores nos dias de segunda, quinta e sábado. Ali à direita de vocês, a gente tem um cartaz com os nomes e os horários. Mas hoje, sábado, a gente vai ler só o dia de sábado, os outros vocês podem ver ali no cartaz ou no nosso Instagram, que também tem a divulgação. Hoje, sábado, pela manhã já foi, de 8 às 11, e hoje à tarde, das 4h20 até às 18, depois da nossa reunião com a nossa irmã Jacira, a Gabriela, e a mãe, a Socorro. A gente agradece a participação de todo mundo. E a data de entrega, limite para a entrega dos presentes, é 7 de dezembro. Tá? A outra campanha de Natal é Doe um Frango para o Natal, que além dos presentes das crianças, da cesta de Natal, da cesta básica, as famílias também levam cada uma um frango. Então a gente pede a doação também. Também tem nosso número do Pix. Por que a gente pede dar preferência que doe o dinheiro ou na tesouraria ou Pix? Porque a gente já compra do fornecedor, sai mais barato e os frangos saem todos no mesmo padrão, no mesmo tamanho. Então não tem aquela, um olha para o outro e vê assim, não, o meu está maior do que o seu, que acontece. Tá bom? Então a gente também tem no Instagram nossa divulgação. Na tesouraria é dia de quinta-feira, tá bom? Ou pode fazer o Pix também escrevendo assim, frango e o seu nome, tá? Para o departamento financeiro saber para qual destinação está sendo doado o valor, tá bom? A gente tem um evento, que é para ajudar a nossa casa também, que é a noite de pizza, que vai ser no próximo sábado, dia 20, tá? Após a reunião pública, está todo mundo convidado, nossos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão assistindo pelo Instagram, todo mundo para a gente se confraternizar, tá? Então a gente espera todo mundo para mais esse evento para a ajuda na nossa casa, tá bom? A evangelização de infância e juventude, que é sempre importante. A gente já começou as aulas desde março, mas toda a reunião a gente faz esse convite a todo mundo. É de suma importância a gente trazer nossas crianças e nossos jovens para a evangelização. Então elas funcionam no sábado, tá? Para as crianças de 5 aos jovens de 18 anos. Nos horários, as crianças de 5 a 13, de 8h50 às 10, os jovens de 14 a 18, de 10h30 às 11h30, e o grupo de pais, de 9 às 10 da manhã. O tema desse ano, a cada um segundo suas obras. Então, está aqui, já a divulgação também das nossas turminhas de evangelização. A gente convida também a visitar a nossa livraria e biblioteca, que está sempre aberta dia de quinta e de sábado. E outra campanha também é a campanha da cesta básica, que o Departamento de Assistência e Promoção Social sempre necessita desses alimentos que são os que mais, vamos dizer assim, carecem a cesta. O arroz, o feijão, o açúcar, a farinha de mesa, o macarrão e o café. Então, ali, à esquerda de vocês, a gente tem a relação dos alimentos que faltam, caso queiram também completar. E a campanha do leite, que é uma campanha também que a gente faz para as famílias que necessitam desse reforço ou as crianças. Então, uma doação de uma lata de leite ou um pacote de leite para esses irmãos que precisam de mais esse reforço nesse alimento.
E o nosso canal no YouTube, né, que a gente transmite pelo Instagram ao vivo, mas aí a gente coloca as nossas palestras para que a gente possa lá estudar, né, com mais calma no nosso YouTube. Então é só vocês fazerem a sua inscrição e darem o like lá para assistir as nossas palestras, tá? Do mais, a gente agradece a todo mundo, tá, pela presença e por estarmos aqui. Vamos então à leitura da nossa mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Isso está em Paulo, nas cartas aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem a tua lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que instituirá as outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então vamos agora, mais uma vez, unir os nossos pensamentos com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino amigo, e os trabalhadores da tua seara nesse momento aqui, que nos envolvem, nos acolhem, nos amparam, para mais um dia em que estamos aqui, onde viemos acalmar os nossos corações, receber o alento amigo através do seu evangelho, das suas palavras consoladoras, a tocar o nosso íntimo, dizendo: meu irmão, seja feliz, viva, você é importante em cada minuto da sua existência, em cada minuto da sua vida. Todos nós somos amados por Deus, por Jesus, por toda essa espiritualidade superior que nos impulsiona para caminharmos, apesar dos desafios da nossa existência. Que o Senhor possa iluminar a todos, Senhor, que colocaram o nome na caixinha, fluidificar as nossas águas, que todos que não puderem estar aqui, aqueles que estejam nos assistindo, também possam sentir o abraço fraterno do seu anjo da guarda, lhe passando essas energias de amor e de tranquilidade. E que juntos, Senhor, possamos ter ouvidos de ouvir para nos iluminar e seguir a nossa caminhada com mais confiança e ânimo. E que o Senhor possa iluminar o nosso irmão, que hoje é responsável pelo estudo.
Que nossa tarde e noite possa ser repleta de tranquilidade, alegria e de muito amor. Que assim seja e graças a Deus. Hoje nós temos nosso irmão Marcos Gilmar, que irá falar sobre razão de viver, você é importante. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. É um prazer estar com vocês nesta tarde para tratarmos de um tema muito importante à luz da doutrina espírita. Porque diante do sofrimento, diante dos problemas, diante das dificuldades da nossa existência aqui na Terra, muitas pessoas pensam em desistir da vida, que seria melhor se entregar de uma vez por todas, já que a morte seria o fim da vida. Por que então ficar aqui sofrendo? Por que ficar enfrentando dificuldades se há uma solução final? Mas o Espiritismo chega e faz uma pergunta. Será que a morte, de fato, é o fim de tudo? E nós temos que pensar sobre essa pergunta. Será? Mas tem pessoas que dizem que ninguém voltou do outro lado da vida para dizer que a vida continua. Será que ninguém voltou realmente? Ou será que nós é que não estamos prestando atenção nisso? Mas há outras pessoas que dizem assim, mas vocês, espíritas, acreditam em Deus e eu não acredito. E, de fato, nós temos muitas pessoas materialistas que acham que nós apenas nascemos, vivemos e morremos, que também são ateístas, ou seja, não acreditam, não creem na existência de Deus. Nós respeitamos, mas é fato que a ciência, ainda materialista, está procurando o princípio do universo, ou seja, como a vida surgiu? Que princípio é esse? Então, um famoso cientista, materialista, ateísta, numa entrevista, lhe foi perguntado, o senhor acredita na existência de Deus? E ele respondeu, não acredito. E não acredito que tenhamos que ter Deus para explicar o princípio do universo. Entretanto, como eu sou um cientista, não posso descartar nenhuma hipótese. Então, como cientista, levo em consideração Deus como uma hipótese para explicar o princípio do universo. E devo dizer aqui, neste momento, que, diante de todas as hipóteses que a ciência tem formulado para explicar o universo, a hipótese Deus é a que melhor explica. E ele encerrou a resposta. Ele ficou em cima do muro, não é mesmo? Ele diz que não acredita em Deus, que não há necessidade de existir Deus para explicar o universo, mas confessa que Deus é a melhor explicação para entendermos o princípio de tudo. E justamente o Espiritismo tem como base, como princípio, Deus como a causa primária de todas as coisas, o princípio de tudo. E aí então as pessoas se perguntam, bem, eu não acredito em Deus, eu acho que a morte é o fim de tudo, minha vida é um rosário de problemas, de dificuldades, por que eu não consigo me tirar a vida? O que me prende aqui me deixa continuar vivendo, mesmo diante dos problemas, porque parece que existe um fio de esperança que está me amarrando aqui. Que fio de esperança é esse? E o Espiritismo entra para explicar. É a lei de conservação, que é uma lei divina, que Deus gravou em nós, na nossa consciência. E aquela alguma coisa que nós não sabemos explicar exatamente o que, nos segura aqui na existência.
Apesar de uma série de problemas de ordem familiar, apesar de estar desempregado, apesar de estar com dívidas, apesar disso e apesar daquilo, mas você não tem coragem desse autoextermínio, de cometer o suicídio. É porque está em nós essa lei de conservação. Porque todos estamos aqui na Terra para darmos prosseguimento ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. E lá no fundo da consciência, sabemos disso. E é isso que nos impulsiona, que nos leva para a frente. Mas o Espiritismo ainda vai além. Vai além porque traz os mortos de volta. É isso mesmo. Porque o Espiritismo tem a prova de que a vida continua depois da morte. E aí entra um outro princípio do Espiritismo, que nós, todos nós, inclusive os nossos internautas, todos somos almas imortais. Fomos criados por Deus para fazermos a jornada evolutiva até chegarmos ao estágio de espírito puro, que é a máxima perfeição que podemos chegar. E, portanto, esta existência, entre tantas que já tivemos e outras que ainda teremos, neste mundo e em outros, é mais uma oportunidade de aprender. Uma oportunidade de se construir, porque somos construtores de nós mesmos. E aí, tem uma coisa chamada mediunidade. Aquelas pessoas que têm uma percepção maior e que conseguem detectar a dimensão espiritual da vida. É o médium, que é o intermediário das comunicações entre os desencarnados e nós, os encarnados. E aí o Espiritismo vai nos dar outra explicação. Somos almas imortais. Presentemente, estamos aqui encarnados ou reencarnados, já que esta não é a primeira existência. Mas quando desencarnamos, porque o espírita não fala morrer, a morte não existe. Então, quando nós deixamos este corpo biológico e retornamos ao mundo espiritual, que também é conhecido como espiritualidade, mundo dos espíritos, nós nos tornamos ou voltamos a ser espíritos. Ou seja, alma e espírito. Estamos falando do mesmo ser. Quando eu estou desencarnado e vou falar através de um médium, estou dando a comunicação através de um médium na reunião mediúnica do Centro Espírita, eu sou um espírito. Quando eu reencarno, eu sou uma alma. Ou seja, a alma é o espírito encarnado. E o espírito é a alma desencarnada. Nada mais do que isso. Estamos falando do mesmo ser, a mesma individualidade. Mas onde estão essas provas, então? Estão na literatura e muitas provas. Provas cabais, que não deixam nenhuma dúvida que a vida continua nesse depois da morte. E nós temos, então, muitas pesquisas, não apenas espíritas, mas fora também do meio espírita, que comprovam que a vida continua depois da morte. Vamos citar uma, então, fora do movimento espírita. Imaginemos aqui agora, final do século XIX, início do século XX, Inglaterra. Está lá um pastor anglicano, protestante, que aqui no Brasil nós chamamos de evangélico, e ele está lá no seu ministério, está tranquilo, está lá na sua igreja, fazendo o seu trabalho, e um dia ele senta lá na sua mesa de trabalho para redigir o sermão, fazer umas anotações, está lá com o evangelho aberto, lá com a Bíblia, e conforme ele está lá lendo e rascunhando as suas ideias, ele começa a escrever umas coisas, para ele, estranhas, que pareciam que não estavam saindo da mente dele. E daqui a pouco, ele percebe alguém do seu lado. E esse alguém
o chama pelo nome e ele reconhece sua mãe. E ele acha que está, eu estou tendo uma ilusão aqui, né? Está acontecendo alguma coisa comigo. Mamãe está morta. Ó, isso é impossível, isso é da minha cabeça. Então, no primeiro momento, ele rejeitou aquilo. Mas, no outro dia, a situação se repete. Conforme ele se concentrava ali no seu estudo, nos seus escritos, ele começou a receber informações. Meu filho, eu estou assim assado, estou vivendo não sei o que lá. E ele se assusta com aquilo. Que história é essa? Como assim? E ele então resolve mentalmente perguntar: mãe, é a senhora que está conversando comigo? E ele recebe um sim. Mas como pode ser isso? E ela diz: porque a vida continua depois da morte, eu estou viva. Não, mas isso não pode ser. Pode. E começou a conversar com ele com coisas da sua infância, e depois começou a relatar a vida que ela estava levando no mundo espiritual. Ele não era reencarnacionista, muito mal acreditava na vida do mundo espiritual, embora, como pastor protestante, ele acreditava na alma. Mas, no protestantismo, não há uma definição muito clara sobre a alma e nem onde ela vai, como fica e que tenha toda uma vida nessa outra dimensão. E aí, então, ela começa a descrever como é o mundo espiritual, onde ela vive, o que acontece, como, os porquês. E aí ele vai descobrir que ele é um médium. E ele lança um livro, que no Brasil foi traduzido com o título A Vida Além do Véu. O nome dele é o Reverendo Vale Owen. Ele não tinha nada a ver com a doutrina espírita. E, aliás, pelo que consta da biografia dele, ele nunca teve, nem até o final da vida dele, ele nunca teve contato com o espiritismo, nunca soube da existência do espiritismo. Mas aquele fenômeno, patenteou a ele que realmente sua mãezinha estava viva. Porque seria impossível que aquela narrativa toda, todas aquelas descrições, estivessem partindo da cabeça dele, porque ele não acreditava naquilo, ele não tinha noção sobre aquilo. Eis então um fenômeno normal, porque a mediunidade, ela é natural, pertence a todos nós, cada um com a sua sensibilidade, cada um com o seu grau mediúnico, mas todos somos médiuns de uma forma geral. E podemos sim ter contato com aqueles que já partiram. Há também um outro caso muito, muito interessante, que é de um pesquisador, um cientista russo, o Alexander Aksakov. E Aksakov era um materialista ferrenho. E ele viveu logo depois de Kardec, lá no século XIX. E quando ele começou a ler pelos jornais, pela imprensa, as notícias sobre aquele tal de espiritismo, sobre aquela doutrina espírita, ele começou a atacar. Começou a escrever artigos, correspondências, passou anos atacando o espiritismo e os espíritas. Que os espíritas eram loucos, inventando essa história que a vida continua depois da morte, e pior, que os mortos ainda podem voltar e dar comunicação. Ele passou anos nessa luta. Escreveu um livro para tentar derrubar o espiritismo. Até que o outro cientista, que era seu amigo, mas espírita, o convidou para assistir uma reunião de materialização de espíritos. Essa reunião é aquela em que os espíritos, utilizando os fluidos doados pelo médium, conseguem aparecer para todo mundo e conseguem tornar o seu corpo espiritual tangível, ou seja, nós podemos inclusive apalpar, sentir. Em princípio ele não queria, mas depois aceitou. E lá foi ele para a Itália para fazer parte, na cidade de Milão, da reunião de materialização com seu amigo e cientista Ernesto Bozano. A reunião está transcorrendo, os fenômenos estão acontecendo, ele está lá sentado.
Vendo. Até que um espírito começa a se formar, começa a aparecer no meio da sala. É uma mulher, olha para ele e fala alguma coisa, mas em russo, ninguém entendeu. Mas ele era russo. E acena. Emocionado, ele levanta, cai de joelhos no chão e começa a gritar. Mas como ele está falando em russo, ficou todo mundo olhando sem entender o que ele está falando. E aí há um diálogo entre o espírito e ele. Aí o espírito se despede e some, esvanece. Ele volta para a cadeira, olha para todo mundo, e aí já em italiano, que ele dominava, ele diz: desculpem, era minha mãe, minha mãezinha. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque ela me disse coisas que só eu e ela sabíamos. E do jeito que o espírito apareceu, do jeito que estava, com aquela vestimenta, era igualzinho a ela. Então, devo confessar agora a vocês, eu acredito. E aí ele se transforma, ele vai estudar e abraçar o espiritismo e passa o Alexander Aksakov a defender, então, a realidade da vida após a morte. Então, nós contamos 2 casos que não aconteceram dentro do meio espírita e envolvendo pessoas que absolutamente não acreditavam nisso. Mas o espiritismo vem nos trazer justamente essa prova através da mediunidade. E quando nós entendemos que a vida continua no depois da morte, tudo muda de figura. Mas ainda temos uma pergunta a fazer. Deus existe, tudo bem. A vida continua depois da morte? Certo. Tem a lei de conservação que está na nossa consciência? Acredito. Entretanto, por que sofremos? Por que tanta dor? Por que tantas dificuldades? Por que tantos problemas? Como encontrar a razão para isso? O Espiritismo também explica. Vamos recordar, nós somos almas imortais ou espíritos. Esta não é a nossa primeira existência, porque um dos princípios do Espiritismo é a reencarnação. Ou seja, nós necessitamos das existências corporais, materiais, para fazer a nossa evolução. Nosso progresso, tanto intelectual quanto moral, porque somos destinados por Deus a atingir a perfeição, o estado de espírito puro. Para isso, precisamos passar pelas provas corporais, as provas da matéria. É por isso que encarnamos, por isso que estamos aqui na Terra. Agora, os mundos, por este universo afora, são classificados conforme a elevação espiritual da sua humanidade. E a humanidade terrena, à qual nós pertencemos, classifica este planeta Terra, este nosso mundo, como um mundo de expiações e provas. E se é um mundo de expiações e provas, isso quer dizer que os espíritos que habitam este mundo ainda são espíritos imperfeitos. Muitos, muito imperfeitos, do ponto de vista moral e intelectual. Porque Deus não criou o mal, Deus criou o bem. De Deus, o mal e a injustiça não podem partir, porque Ele é a perfeição absoluta. Por isso, então, o Espiritismo nos diz, o mal é a ausência do bem. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, temos a liberdade de fazer escolhas e também de ações. Mas a lei divina também diz que a cada um é dado segundo as suas obras. Traduzindo, todos sempre teremos que assumir as consequências das nossas escolhas e das nossas ações, do uso que fazemos
do livre-arbítrio, da nossa liberdade. E, obviamente, se nós optamos não pelo caminho do bem, já estamos fazendo o mal, tanto para nós como para os outros. E isso tem consequências. E nós temos que assumir as consequências mais cedo ou mais tarde, já nesta encarnação, ou no depois da morte, ou na próxima encarnação. Por isso, então, não estamos sofrendo porque Deus está nos castigando. Não, Deus não castiga, Deus nos ama. Nós estamos sofrendo porque temos que assumir as consequências do que fizemos e temos que trabalhar para reparar o mal que, porventura, tenhamos realizado. Prejudicamos a este e aquele lá na última existência. Hoje, nós temos que ter um encontro conosco mesmo e com Ele e conseguirmos amar, perdoar e conseguirmos agora praticar o bem com Ele. Isso é fácil? Não. Não é fácil. Mas é o que temos que fazer. Mas o Espiritismo nos diz também que a dor, o sofrimento, o problema, a dificuldade não estão ligados apenas a essas expiações lá do que fizemos em existências passadas. Porque existem as causas atuais das aflições. Então nós temos duas causas. As anteriores ligadas a existências passadas e as atuais. Mas as atuais? Como assim? É porque, muitas vezes, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, nós causamos problemas aqui na nossa existência. Há um livro maravilhoso do Richard Simonetti, que é um autor espírita, que se chama Atravessando a Rua. São contos, várias histórias. E uma das histórias é bem interessante e ilustra o que nós estamos falando, porque era uma pessoa, um homem, que ele tinha um centro espírita na frente dele. Então nós podemos imaginar, né, você morando aqui na rua e do outro lado, na outra calçada, bem na frente da sua casa, um centro espírita. Mas ele nunca quis saber, nunca se movimentou, nunca fez nada, e um dia ele morreu, desencarnou. Retornado ao mundo espiritual, como ele era materialista, sofreu as consequências do seu materialismo. E aí, quando ele finalmente foi resgatado, quando ele se arrependeu, pediu perdão a Deus, aí ele ficou sabendo o porquê de todo esse sofrimento. E aí perguntou lá ao seu guia espiritual, seu instrutor no mundo espiritual, o que tinha faltado a ele. E o instrutor disse, só faltou você atravessar a rua. E ele no início não entendeu, como assim? Só faltou atravessar a rua? Não entendi. Olha, o que tinha na frente da sua casa? É um centro espírita. Pois é, era a luz que Deus colocou bem na sua frente. Porque se você tivesse atravessado a rua, pelo menos para saber o que eles fazem e como é a doutrina deles, você ia descobrir a fraternidade, a solidariedade, a caridade, o amor ao próximo. Você ia descobrir a vida depois da morte. E a sua vida seria completamente diferente e, portanto, o seu retorno ao mundo espiritual também completamente diferente. Agora, nós temos que começar a preparação para a sua próxima encarnação. E aí ele então diz assim, então eu posso pedir para ser espírita? Poder pode, mas o que Deus vai fazer é colocar o centro espírita do outro lado da rua de novo. E aí é com você. Porque nós precisamos nos movimentar, precisamos querer, acionar a nossa vontade para continuar a viver, continuar a existir. Porque o suicídio ou autoextermínio é um atentado contra a vida, porque a vida pertence a Deus. E os espíritos são taxativos quanto a isso. Deus não deu a nós, seres humanos, o poder de decidir sobre a vida. Isso pertence exclusivamente a Ele. E, portanto,
seja lá o que for que esteja acontecendo na nossa vida, temos que continuar a viver. Como diz o André Trigueiro, esse jornalista da Rede Globo, também espírita, com vários livros lançados, viver é a melhor opção. Não importa como estejamos. Ah, mas a minha saúde já está muito abalada, a minha idade já avançou, tá? É melhor adiantar esse processo, porque eu já não posso fazer praticamente mais nada. Eu estou sendo um peso morto para os meus filhos. Não é peso morto, de jeito nenhum. Só Deus sabe quando é chegada a nossa hora. E, portanto, vamos continuar firmes e fortes. Você está lá no hospital? Não? Teve que ser internado? Está mais para lá do que para cá? Mas mantendo o seu nível de consciência, trate bem as enfermeiras, os médicos. Dirija uma palavra amiga. Eu tive que fazer a cirurgia no meu olho esquerdo. Catarata e retina. Então, lá no hospital, veio a médica anestesista, conversar, você tem problema disso, tem problema daquilo, faz tudo, tem que saber. E eu comecei a responder e comecei a conversar. Ele disse que estava tranquilo, que não era problema, de fato, graças a Deus, até hoje ainda tem uma boa saúde. E ela assim, olhando para mim, é mesmo, não sei o que é, tal. Inclusive, porque eu sou espírita, né? E como espírita, e comecei a falar. E ela começou a se interessar. E fomos conversando, né? Fomos conversando. Mas quando entramos no centro cirúrgico, e que ela realmente teve que me anestesiar, aí eu não tive mais tempo para continuar a conversa. Tá? Cirurgia feita, alta, tudo direitinho, depois a revisão. Na revisão, conversando com o médico, disse assim, o senhor trabalha normalmente com aquela médica anestesista? Então, sim, normalmente sim. Tá? Ela participa muito das minhas cirurgias. Então é o seguinte, eu sou escritor. E eu conversei muito com ela, mas não tive, né, a oportunidade de encerrar a conversa. O senhor poderia entregar um dos meus livros autografado para ela? É claro, perfeitamente. Eu já tinha levado o livro, né? Já estava na pasta. Né? E aí, então está aqui, ó. Aliás, este aqui é o seu exemplar. Aí ele pegou, que beleza e tal. Não, eu vou encaminhar a ela, assim, pode deixar. Tá? E lá se foi o livro. Se o livro chegou, se não chegou, eu não tive mais notícias. Se ela leu ou deixou de ler, também não sei. Mas, onde estivermos, nós vamos semear. Não é para convencer, não é para tirar a pessoa da sua religião, mas principalmente para fazer pensar. Por que a vida não pode continuar depois da morte? E se continua, não seria uma coisa extraordinária? Aquela pessoa que eu sempre amei e que sempre me amou, continuar viva? Saber que através da mediunidade pode estar comigo e que eu, quando retornar ao mundo espiritual, vou me reencontrar com ela? Que coisa maravilhosa! Mas se isso pode acontecer com quem nos ama e amamos, também pode acontecer com quem não nos ama e nós também não amamos. Porque, como diz Emmanuel, o benfeitor espiritual do Chico Xavier, morrer não é um passe de mágica. Ninguém se transforma só porque voltou ao mundo espiritual. Se odiava, vai continuar odiando. Se não gostar, vai continuar não gostando. Então nós, como nos diz Jesus, precisamos nos reconciliar com os adversários enquanto estamos no caminho com eles, aqui e agora. Não, mas a fulana não quer me ver nem pintada. Não adianta pintar de rosa, de azul, de verde, não adianta. Tá? Não tenho acesso, me odeia. Ore por ela. Ela pode lhe odiar, mas você, como espírito e cristão, não deve odiar. Deve perdoar. E orar. Orar pela outra pessoa, já que a aproximação não é possível. Um dia essa aproximação vai acontecer. Lá no mundo espiritual, quem sabe numa próxima encarnação. Mas tem que partir de nós, que temos o conhecimento da vida real, que é a vida espiritual, o perdão.
a desculpa. Porque senão vamos retornar ao mundo espiritual carregando o remorso. E isso é muito ruim. O remorso já é ruim aqui mesmo na Terra, porque nos desequilibra, tanto emocionalmente como organicamente, e piora no depois da morte, no retorno ao mundo espiritual, porque aí vamos ver que poderíamos ter perdoado, poderíamos ter sido mais felizes, poderíamos ter tido uma vida mais em paz. Isso não aconteceu porque não exercemos o perdão. Então perdoemos. Procuremos amar, independente do que tenham feito para nós, e que continuem a fazer. Ah, mas estão fazendo uma campanha pelas redes sociais, então estão acabando comigo. É problema de quem está fazendo isso. Você usa as redes sociais, continue utilizando, continue postando coisas boas, a verdade, e não ataque ninguém, nem a pessoa que está lhe atacando, mas ore por ela. Evite contendas. Existe um ditado muito antigo que diz que o nosso problema é colocar mais lenha na fogueira. Hoje em dia nós não usamos mais lenha, mas tudo bem. É você não se segurar, falar o que não deve, postar o que não deve e continuar a alimentar a guerra. Esse problema que muitas vezes foi levantado pelo outro, mas é um problema dele. Nós precisamos aprender com Jesus, que quando alguém nos bater numa face, precisamos dar a outra. O que Jesus queria dizer com isso? Quando alguém nos fizer o mal, devemos devolver com o bem. Porque se eu devolver com o mal, me igualo àquela pessoa. E aí, eu não tenho nenhuma autoridade moral. Então, com o Espiritismo, nós aprendemos a valorizar esta oportunidade reencarnatória, que é bênção divina, e seguirmos sempre em frente. Não importa o que falem de nós, o que façam para nós, não importa se continuamos a arrastar problemas, dificuldades, não importa, nada disso importa. O mais importante é continuar a viver, e nesse continuar a viver, e fazendo bem. Porque as dificuldades, as dores, os sofrimentos, passam. Passam porque a vida continua depois da morte. Passam porque a misericórdia de Deus está sempre conosco. Deus nos ama. E o Pai que ama é sempre solícito, está sempre procurando nos auxiliar. O problema é que nós não conseguimos entender isso e acabamos até descartando o auxílio que Deus está enviando para nós. Mas Deus sempre nos auxilia. Só que precisamos nos sensibilizar para esse auxílio. Precisamos estar prontos para fazer aquilo que é necessário para melhorar o nosso viver. E isso muitas vezes corresponde a termos que mudar as nossas ideias, os nossos valores, a nossa caminhada aqui na Terra. Porque ainda somos muito teimosos, somos muito orgulhosos. Deus está nos ajudando. Os bons espíritos estão tentando nos ajudar. Mas por causa do orgulho e do egoísmo, que são duas grandes chagas morais, nós descartamos esse auxílio. E depois dizemos que estamos abandonados. E falamos ainda, é por isso que eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse e fosse esse amor todo que vocês falam, já teria me ajudado. Acontece que Deus já tentou ajudar umas 100 vezes e você rejeitou todos os auxílios, todas as ajudas. Mas eu estou apostando na loteria. Já faz anos, nem para acertar um número. Cadê Deus? Mas quem disse que você tem que ficar rico? Que você precisa desse dinheiro? Provavelmente, se você tivesse dinheiro, vai se perder na vida. Porque o problema não é o dinheiro. O problema são os valores de vida que nós cultuamos. E aí não estamos preparados. E Deus sabe. Sabe? Sabe sim.
Porque Deus sabe das suas existências passadas. E sabe que naquela onde você teve posses, aquela que você fez parte da nobreza, você usou o dinheiro e o poder para passar por cima de todo mundo. Então, se você tiver dinheiro e poder de novo, como você não se moralizou, não se espiritualizou como devia, tende a repetir os mesmos erros que cometeu na existência passada. Então Deus, por amor, não deixa você ganhar na loteria. É por amor. Mas aí eu vou ter que continuar a viver aqui desse jeito? Sim, mas lutando, trabalhando, perseverantemente, com resignação e tentando sempre fazer o seu melhor. É isso que nós temos que fazer. E aí nós vamos descobrir coisas maravilhosas na vida. Porque nós não temos só problemas e dificuldades. Nós temos muitas coisas boas. Na família, na vida, entre os vizinhos, entre amigos, na própria sociedade. Nós temos coisas maravilhosas. Eu sou descendente de família de imigrantes italianos. Tenho ainda família em São Paulo, capital, onde eu nasci. E tive a oportunidade recentemente de ir para lá. E fui querendo conhecer o Museu da Imigração, que era a antiga hospedaria que recebia os imigrantes que vinham da Europa, principalmente da Itália, durante um bom período. Nunca tinha ido lá. E aí consegui encaixar as coisas, e lá fui eu, para conhecer aquela hospedaria, hoje um museu. E foi emocionante, porque as raízes históricas da família talvez tenham passado por ali, embora não existam registros no nome dos familiares. Mas se não passaram, tudo bem. Ia valer, de qualquer maneira, a visita, conhecer aquilo. E foi maravilhoso, e foi muito bom. E ainda visitar o irmão que mora lá em São Paulo. E aí foi uma viagem maravilhosa, tranquila. Olha que coisa boa. Então você volta reenergizado. Tá, mas você encontrou documentação? Não, foi o contrário. Depois de olhar todos os arquivos, o setor de pesquisa chegou à conclusão que a minha família não passou por lá. Aí tudo bem, certo, não tem problema. Vamos em frente e descobrindo as coisas e seguindo. É isso que nós temos que fazer. A vida dá voltas. E o problema de hoje, para encontrar alguma solução, e amanhã, porque nós não nos entregamos, nós vamos apenas contar a história. Nada mais do que isso. E quando a morte chegar, como espírita, saberemos que é apenas a nossa transição para retornar ao mundo espiritual, deixando este corpo e assumindo o corpo espiritual que todos nós temos, que é o chamado perispírito. Então, por todas essas razões, por todos os princípios que compõem a doutrina espírita, é que nós temos que combater o suicídio e mostrar a essa nova geração o quanto é importante viver. E que nós precisamos estabelecer no mundo a fraternidade, a solidariedade, o amai-vos uns aos outros. Porque se hoje a Terra é um mundo de expiações e provas, é através dessas vivências que levaremos o nosso planeta a um mundo de regeneração, a uma verdadeira civilização. E aí o bem começará a predominar sobre o mal. E uma próxima encarnação já será muito melhor. Primeiro, por quê? Porque aproveitamos hoje para reparar o nosso passado. E também estamos aproveitando hoje para alicerçar um futuro melhor. E aí, quando retornarmos numa próxima encarnação, já vamos encontrar as coisas melhoradas como frutificação do nosso trabalho aqui na Terra. Por isso, a mensagem do Espiritismo é viver.
defender a vida sempre, porque ela pertence a Deus. E não estamos aqui no mundo para sofrer, nós estamos aqui no mundo para aprendermos a nos amar, a colocar o amor em prática. E quem ama tem a consciência em paz. E quem tem a consciência em paz já encontrou a felicidade. Que Jesus nos abençoe, que possamos então continuar essa nossa jornada como semeadores do bem e do amor para todos sempre. Paz em todos os corações. Vamos então mais uma vez, já com esse ambiente aqui, com as inspirações, agradecer imensamente a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez neste planeta, tentando caminhar para aprendermos, para desenvolvermos tanto a nossa inteligência como a moral, através de todas as oportunidades que temos, na família onde estou, com o trabalho que eu tenho, com os amores que eu tenho na minha vida, com as dificuldades, que possamos nesse momento do mais alto sentirmos esse amor a acalentar a cada um de nós que estamos ainda muitas das vezes envolvidos por essas tristezas, pela melancolia, pelo desespero, mas que possamos sentir essa centelha divina, pois somos seus filhos, envolvendo a todos nós e aqueles que retornaram à pátria espiritual, ceifando essa oportunidade, possa sentir de cada um de nós essas vibrações de amor a envolver essas gotinhas, esses bálsamos de tranquilidade e amor, a fim de que possam auxiliar nesse momento a essas equipes, junto com Maria, Isabel, essas trabalhadoras que se dedicam a todos esses irmãos. E nós aqui possamos, Senhor, valorizar a cada momento de nossa existência, o quão o tempo é precioso, que possamos aproveitá-los e caminharmos, apesar das dificuldades. Como Maria falou, tudo passa, tudo passa. Que possamos retornar aos nossos lares, levando essas vibrações, esse amparo e esse amor. Que assim seja, e graças a Deus. Nós vamos passar para a segunda parte da terapia.